Então a gente tem que sempre pensar que é de 5 a 6 centímetros, de maneira que afunde, que eles falam que é 2,5 polegadas. Então praticamente a profundidade de você é como se você apertasse 2,5 polegadas. Então você tem que fazer uma pressão que afunde o tórax e você consiga liberar ele depois. Então aquela afundada, aquele tenha retorno do tórax para fazer realmente o movimento do coração, de encher o coração de sangue e mandar de novo, encher e mandar. Então ele tem que permitir o retorno do tórax após a cada compressão e não apoiar sobre o tórax entre as compressões. Isso também é frisado, cai muito em concurso, eles falam sobre isso. Você deve apoiar seu corpo no tórax. Não, a gente não deve apoiar. A gente tem que fazer a compressão e não apoiar o corpo. Então, apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou. Sempre pensando que se você está lá, encheu, está apertando, teoricamente vai encher o coração por pressão. Então você apertou o coração, vai ficar cheio de sangue. Na hora que você solta, ele esvazia. Sempre pensando que ele vai fazer essa pressão de encher o coração e soltar. Minimizar as interrupções, né? Então, você está cansado, por mais que a gente está cansado, a gente tem que fazer as compressões. Normalmente, o que a gente se organiza, né? O enfermeiro que vai estar ali, né, do time, né, o treinado, o enfermeiro ele vai controlar o tempo. Então, a gente reveza de profissional a cada 2 minutos. Então, mesmo que você cansou, você fala, olha, cansei, alguém troca comigo? Porque 2 minutos parece uma eternidade quando você está comprimindo. Então, se você está cansado, não consigo. Não, se você está cansado, espera, pede para alguém trocar antes. Não tem problema, ninguém vai achar ruim, ninguém vai achar... Porque a compressão tem que ser efetiva. Então, a gente minimiza essas compressões. Por isso que a gente conta cada 2 minutos, que a gente viu que cada 2 minutos realmente consegue uma compressão efetiva. Mais que isso já a pessoa já não tem força suficiente para fazer essa profundidade de 5 centímetros. Então, parou, a gente tem que pensar que tem 10 segundos para trocar entre um profissional e outro e para manter essa compressão. Uma coisa que sempre tem que estar atento é colocar uma prancha rígida, que normalmente ela já tem no carrinho de parada, antes de iniciar as compressões. Porque quando a gente faz a compressão no colchão, ele dissipa a energia e realmente não consegue fazer com que faça efetividade na compressão. Já aconteceu também em outro serviço, chegando lá, estava iniciada a compressão, era um paciente obeso, e aí todo mundo fazendo pressão, não dava para ver direito a prancha. Eu falei, gente, tá com a prancha. E aí alguém decidiu ver na hora da troca de um de outro e realmente o paciente estava sem a prancha. E aí o que acontece? Era um paciente obeso que não estava fazendo pressão nenhuma no tórax dele. Então a gente tem que ficar atento por conta disso, porque a efetividade da massagem é muito importante. Tem um lugar. Se ele caiu na rua, no chão, ok, porque ali é duro. Mas na cama precisa dessa prancha rígida. Normalmente todo carrinho de parada possui. Então, na hora que vocês forem no estágio, pede para apresentar o carrinho, ou quando vocês começarem a trabalhar, pede para apresentar o carrinho e olha onde fica a prancha. Normalmente ela fica ou na lateral ou atrás do carrinho, que é para a gente já pensar, olha gente, tem que lembrar de colocar a prancha. Então, paciente, se ele está sem a via aérea avançada, que seria que ele não está entubado, ele vai ventilar numa frequência de 30/2, ou seja, cada 30 compressões vai ter 2 ventilações. Então, normalmente a gente conta, né? Então, quem está nas compressões vai contar 1, 2, 3, vai contando, aí quando dá 30, daí a outra pessoa vai, segura no ambu e faz as 2 ventilações. 1, solta, 2, solta. Para garantir, até vir alguém do suporte avançado, que seria daí a intubação. Como a gente provavelmente vai estar no ambiente hospitalar, a gente vai proceder da mesma maneira. Normalmente na UTI, o ambu já fica beira-leito do paciente. Então, o paciente identificou a parada, já chama ajuda.
e já conecta o ambu e inicia as massagens. Quem já vai entrar para te complementar já vai fazer as ventilações. Normalmente, na intubação, a gente oferta o máximo de oxigênio que a gente consegue para o paciente. E aí, a gente já procede da intubação. Com a via aérea avançada, que daí seria as intubações, a gente vai fazer a sequência diferente, porque daí a gente não precisa fazer essas duas paradas para ventilação. A gente faz seguido, conta o máximo que puder, de 100 a 120 e uma ventilação a cada 6 segundos. Então vai ficar a contagem, quem está no ambu, que daí se divide, vai ficar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. E pensando que daí você vai fazendo as ventilações e sempre fazendo uma a cada 6 segundos. Contou, então, na cabeça, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila. E é isso que a gente vai pensar, que a frequência daí é como a gente respira. A gente não respira assim, né? O paciente está muito ofegante, né? Então a gente tem que oferecer o que ele respiraria, que é realmente a gente respira devagar e tranquilo. E é isso que a gente tem que manter, essa oxigenação. Mas se você ofertar muito oxigênio, ele nem vai conseguir realmente absorver todo esse oxigênio ofertado. O que a gente tem que ter em mente, então? Na parada cardíaca, então, a gente faz as compressões, que ela vai ter uma resposta rápida desse paciente. Só que os ritmos chocáveis é tão importante quanto a gente ver se ele tem um ou não. Porque 70% das paradas cardíacas a gente consegue reverter. Então, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso são ritmos chocáveis. Que se você der o choque, ele vai responder de imediato. Então, se você tem um DEA disponível em alguns lugares, assim, principalmente nos Estados Unidos, todas as escolas elas já preconizaram o uso do desfibrilador. Então, o desfibrilador no ambiente hospitalar, quem usa é o médico, porém no ambiente extra-hospitalar acaba que muitas pessoas leigas acabam usando, principalmente agora que eles falam que é para fazer, onde colocar as pás e ele testa, né? Então, normalmente chegou o DEA, a primeira coisa a gente vai fazer é avaliar se o ritmo é chocável. Então o DEA ele já mostra se o ritmo é chocável e ele avisa. Normalmente, né, a maioria principalmente os mais modernos, eles já falam, afasta que é ritmo não chocável, ou ele inicia as compressões. Então na hora que chegou o DEA, a primeira coisa que a gente vai fazer é testar se esse ritmo chocável ou não. E se depois de um choque o paciente não voltou, às vezes tentou o pulso, não conseguiu, volta às massagens até tentar novamente o choque nesse paciente. Em caso de ritmo não chocável, que é a ESP e a sistolia, reinicia a massagem por 2 minutos até que ele seja avisado. O DEA normalmente avisa que é ritmo chocável ou não chocável, né? Então, tanto a fibrilação ventricular como a taquicardia ventricular, o coração ele fica como se ele estivesse tremendo. Então, o choque que ele faz? Ele para o coração para voltar a bater no ritmo normal. Se o ritmo está em assistolia, esse ritmo ele não vai ter esse impulso de choque, então não vai adiantar você chocar. Por isso que ele fala que é um ritmo não chocável, não tem corrente elétrica passando no coração para dar esse choque. Então a gente chegou primeiro, então recapitulando, né? Identificou se teve parada, se o paciente realmente responde ou não responde, 10 segundos para iniciar a massagem e chamar ajuda. Chamou ajuda, inicia as compressões. Chegou o DEA, testa o DEA para ver se esse ritmo é chocável ou não. Normalmente o DEA, ele fala para você, ritmo chocável, afasta. Por quê? Não tem que ter ninguém por perto. Já aconteceu, não sei se é lenda urbana, mas já ouvi dizer que na hora principalmente na emergência, a técnica funcionou o acesso no paciente e aí na hora que ela funcionou, falaram assim, afasta.
E aí ela não ficou com medo, não quis perder o acesso, que estava pelo jeito, provavelmente devia ser um acesso difícil, ela ficou segurando o acesso. Ela parou junto com o paciente. Então, afasta, afasta. E às vezes a gente tem até um jeito que a gente fala normalmente. Afasta, todo mundo afastado, eu tô afastado, porque daí você olha se você tá encostando na cama. Então a gente sempre, na hora que a gente faz treinamentos, a gente sempre fala, afasta, todo mundo afasta, eu tô afastado, porque às vezes se você tá sem querer, você tá encostando na cama e ali na hora da atenção sempre tem que pensar nisso. E para mesmo, porque é um choque que é esse o intuito do choque, parar o coração para ele voltar a bater normal. Aí imagina, aí para todo mundo, ao invés de socorrer o paciente, acaba socorrendo até outro profissional que estava ali. Então a rápida desfibrilação, ela tem um bom prognóstico para a equipe, principalmente para o paciente, né? Em alguns hospitais não encontra-se disponível DEA, somente o desfibrilador manual, e nesse caso necessita que a equipe médica esteja disponível 24 horas, tendo em vista que no procedimento privativo do profissional médico, segundo o parecer técnico do Corém da resolução de 2012. Não é atribuição do enfermeiro o uso desse desfibrilador manual dentro do ambiente intra-hospitalar. Se caso não tenha DEA disponível, que é esse aparelho que vai falar para você é chocável ou não chocável, quem vai usar vai ser o médico. Mesmo com DEA, com não ambiente hospitalar, intra-hospitalar, quem vai direcionar acaba sendo o médico, que ele vai estar ali 24 horas, principalmente na UTI, que eles não podem sair de lá. A equipe é fixa. O uso do desfibrilador promove uma aplicação de corrente elétrica não sincronizada ao músculo cardíaco. Então, o choque despolariza em conjunto com as fibras musculares do miocárdio, tornando possível a reversão das arritmias graves, como a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, permitindo que o nó sinusal retome a geração e o controle do ritmo cardíaco. Então, com o desfibrilador, vai voltar com o coração bater no ritmo que era programado normalmente, né? No uso do cardioversor é aplicado o choque elétrico de maneira sincronizada, assim que o paciente deve estar monitorizado no cardioversor. E a principal diferença, então, o desfibrilador, normalmente ele faz a mesma função que a cardioversão. O mesmo equipamento faz tanto a desfibrilação como a cardioversão. Então, no paciente, principalmente paciente cardíaco, a gente fala que é o flutter atrial e a fibrilação atrial. Essas duas modalidades, elas podem ser cardiovertidas. O que é a cardioversão? É que, de maneira sincronizada, você dá o choque no paciente. Então, o médico olha lá onde está tendo alteração. Então, por exemplo, na onda R está tendo alteração. Então, ele programa o desfibrilador, muda para a versão cardioversão, e esse cardioversor, ele tem um botão. Normalmente, todo cardioversor, ele tem uma maneira de sincronizar. Então, ele sincroniza com a onda e dispara o choque bem na onda que está tendo a alteração. E aí, isso chama a cardioversão. Desfibrilação, não. A desfibrilação, ela dá choque em qualquer momento. Então, é um ritmo chocável, ele você aplica o choque e aí ele vai parar o coração e aí volta no ritmo normal. Então, o suporte avançado de vida, ele engloba recursos adicionais como monitorização cardíaca, administração de fármacos, desfibriladores, equipamentos especiais para ventilação e marca-passo em alguns casos, que daí é o pós-parada cardiorrespiratória. A desfibrilação manual é utilizada no suporte avançado, que daí desfibrilação manual seria fazer a mesma função do DEA, porém o médico que vai avaliar lá no monitor que realmente, olha, esse ritmo é uma taquicardia ventricular, então tem que chocar. Enquanto que no DEA ele que fala, não, isso é um ritmo chocável, dá para desfibrilar.
É, o choque inicial aplicado normalmente também é o médico que avalia, mas eles avaliam de 360 a 180, 220 joules. Normalmente, de experiência, eles começam com 200 joules. Não respondendo, sobe para 300, mas normalmente eles preferem aplicar menos joules várias vezes do que aplicar um maior joule e comprometer alguma coisa do paciente. Normalmente começa mais com 200 joules. De 150 já vi também aplicar 150, mas normalmente é 200 joules que eu vejo que é mais aplicado. A cardioversão elétrica também, falando um pouquinho mais dela, normalmente ela vai ser usada sincronizada e vai ser usada tanto na fibrilação atrial como no flutter atrial, na taquicardia paroxísticas e nas taquicardias de complexo largo com pulso. Elas também podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, só que o paciente é um paciente normalmente é um paciente que conversa, é um paciente que responde. A única coisa que ele vai ter normalmente é falta de ar, um pouco de cansaço. Aí você olha no monitor e realmente está com um traçado bem feio.